Olá, olá, olá! Então hoje a gente vai entender um pouco mais a nosso primeiro módulo, que é entendendo o funcionamento da mente e do cérebro. Então vou procurar trazer de forma um pouco mais clara aqui, leve e espiritual, como funciona a mente e o cérebro e como isso influencia diretamente em nossas emoções, nos nossos, né? Porque através das emoções que nos relacionamos com as pessoas, então isso também vai manifestar os nossos comportamentos, as decisões que nós tomamos na vida, como, né, nos relacionamos com as pessoas e até a nossa vida espiritual e de todas as formas, né? Então hoje o objetivo é entender um pouco mais como que, por que razão que isso acontece. Como eu já trouxe para vocês, né, o que o próprio Freud descobriu, né, e anunciou, e registrou, e vieram outros após ele estudando um pouco mais, e o Corpo Explica diz que o nosso corpo, né, é a parte visível da mente. E lembra, né, a questão de vocês entenderem, conhecerem como o que o corpo, o que a mente de vocês está trazendo através do corpo, do formato de corpo de cada um. Que a gente já fez análise corporal da maioria de vocês, então para entender um pouco mais isso, né? Que tudo que está manifestado aqui no corpo e é através das sensações que a gente recebeu desde do ventre materno que a gente vem para a vida com isso. Então vamos lá. Então para entender um pouco mais, né? Então esse vídeo, na verdade, ele vem como uma chave de libertação para nossa mente e alma. A partir do momento que eu entendo isso, como funciona a minha mente, e aí por que eu me envolvo, né? Cada uma de vocês tem as questões que precisam ser olhadas e resolvidas, as dores, né? Primeiro as dores dos 5 traços, que o primeiro você já sabe, é o esquizoide, o oral, a manipular, né? O terceiro, que é o psicopata, o quarto, que é masoquista, e a quinta, que é a rígida. Então, o primeiro traço, o esquizoide, é a dor da rejeição. O segundo traço, o oral, é a dor do abandono. O terceiro traço é a dor, né, que é a psicopata, a dor da manipulação. O quarto traço, que é o masoquista, a masoquista, é a dor da humilhação. E o quinto, que é a rígida, é a dor da traição. E são com essas dores que a maioria de nós nos relacionamos, né? Que a gente vem para o mundo. Então, como que a mente funciona? Eu quero trazer um pouquinho mais científico aqui também para vocês entenderem por que esse é o primeiro modo. Porque quando eu entendo sobre a mente e o cérebro, que é aqui que começa tudo, né? E essas dores que todos nós temos e que isso está manifestado no nosso corpo e a gente vai se desenvolvendo. Então, para a gente entender assim, existe, né, o que é, na verdade, primeiro, mente e o que é cérebro, né? Então, o cérebro é essa parte que fica aqui dentro do crânio, que a ciência coloca como um órgão físico, biológico, que tem as suas funções e que a maioria das nossas funções a gente não, né, não vê. Eu tô falando aqui com vocês estão me ouvindo, é através das informações do cérebro, né? Só que a mente, o que é a mente? A mente, quando, né, que eu já expliquei, se a gente tirar um pedacinho do cérebro aqui, a gente não vai ver as informações que eu tenho, por que eu falo, por que eu não falo. Claro que tem as sinapses, enfim, né? Mas para a gente entender, quando eu falo de mente, eu estou falando, não só eu, né? A ciência diz que a mente é a parte imaterial. O que é isso, né? Aonde estão nossos pensamentos, as emoções e a vontade. E mente, lembra? Quando eu falo de alma, que a Bíblia diz que é na alma que estão as vontades, as emoções e os sentimentos. Então, a mente, ela está bem relacionada com a alma. Então, para a gente entender, né? Como o cérebro responde o que a mente pensa constantemente. Então, é essas conexões. O cérebro
ele vai criando as redes neurais a partir do sentimento, das emoções e da vontade. E o cérebro, ele foi programado. O objetivo do cérebro é nos manter vivo. Então, por isso que quando a gente tem os traumas emocionais, o cérebro, ele cria caminhos neurais e ele vai evitar ao máximo de fazer muito esforço, gastar muita energia, porque lembra, ele foi programado para nos proteger. Então, as memórias de curta duração, elas ficam nessa parte frontal do cérebro. E aqui atrás vem as emoções, o que está guardado, está reservado, né? Cada cérebro, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, assim, isso a ciência já descobriu e eu não vou entrar muito na questão científica. O que é importante aqui para nós? Entender que a mente, nós nos relacionamos através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ponto. Isso tá claro para vocês? Então tá. Agora, para entender isso, como os pensamentos moldam a nossa vida? De que forma que eles moldaram? Como as sensações, né, foram mudando. Então, por exemplo, 90% dos nossos pensamentos são automáticos. Eles são baseados no passado e nas feridas emocionais. Vocês entendem isso? Por que nós nos relacionamos de forma emocional? Através das nossas emoções? Porque quando essas informações chegam no cérebro, se ela tem um forte impacto emocional, vai ser guardado bem aqui. Quando, ou por repetição, que são as crenças, muitas vezes também. E é dessa forma que o cérebro vai organizando todos os pensamentos e o resto, né, nossas ações para isso. Então, assim, ó, um ciclo de uma mente ferida. Como que acontece? Que esse é o nosso foco aqui, né? Por exemplo, as feridas, né, que geram pensamentos distorcidos, que são as emoções negativas, e com isso vai acontecer o quê? Comportamentos e até autossabotagens, ou seja, realidade bloqueada. O cérebro já dá uma informação, olha, isso não quero mexer, isso não pode ser mexido, porque isso provoca dor, e toda dor pode gerar a morte, né? Ou a falta de energia para viver. Então, para a gente entender isso, é importante que vocês entendam, né? Agora vamos pensar assim, ó. Cura da alma começa onde? Que esse é o meu foco principal, né? Esse é o título da mentoria. Desbloqueio emocional para a prosperidade, e a prosperidade em todos os sentidos. Então, assim, ó, então, a cura da alma vai começar aonde? Aqui. Porque aqui, através dos pensamentos, do que eu vi, das sensações, né, que eu senti aqui, a mente registrou e deu um comando para o cérebro. Aquela sensação que cada um de nós sentiu lá no ventre da mãe, né, da rejeição, por uma fala, por uma expressão, por um sentimento, por uma notícia que ela ouviu, a mente mandou para a alma dizendo que era algo ruim, traumático. E aí o feto que estava lá no ventre se contraiu, porque com aquela emoção, né, aquele trauma, ou por repetição, não, aí ele pensou, né, nós pensamos que a gente estava no ventre materno, poxa, isso aí é ruim, vou ficar aqui quietinho, vou fazer de conta que eu nem tô vivo, entende? Como as emoções, elas começam na mente e vêm para a alma, né, para os corações. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Ter pensamentos alinhados com a verdade para gerar o quê? Cura e transformação. Então, eu preciso entender que aquela emoção que aconteceu lá atrás, aquela sensação, muitas vezes, de fato, eu não fui rejeitado. Minha mãe não quis me abortar. Eu não corri risco de vida. Mas tem casos que sim. Tá, mas se aconteceu isso de fato? Mas eu estou adulto hoje. Hoje eu vou lidar com quais são, né, a dor, é a dor da rejeição. Estamos falando do primeiro traço para vocês entenderem. Mas os recursos, a pessoa com esse traço, ela é muito criativa.
ela sabe pensar fora dos padrões normais. Então, nós temos que saber usar, né, esses recursos do traço que sofreu a rejeição. Foi ruim? Foi. Mas hoje eu estou aqui, eu posso fazer diferente. Eu posso ser muito mais criativa, eu posso contribuir, resolver vários problemas na minha vida a partir do momento que eu entendo isso, tá? Então, a cura da alma vai começar na mente de eu entender essas situações e querer fazer diferente. E eu posso fazer diferente. Então, como que a gente renova, né? A renovação da mente. É Romanos 12, 2. Que eu sempre fico citando para vocês, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Para quê? Para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu entendo isso, hoje vocês estão aqui me ouvindo, já me ouviram outras vezes. O que nós precisamos? Mudar a mente. Não, seja lá qual é a dor que você está vivendo no momento. O nosso foco é a questão, né, da prosperidade. A prosperidade financeira, a prosperidade no relacionamento, a prosperidade de saúde. E vamos ficar com essas 3 áreas aqui. Então, não importa o que eu estou vivendo. Lembra quando vocês escreveram aonde eu estou e para onde eu quero ir? É mudança do quê? De mente. Primeiro eu preciso entender o que está se passando na minha vida neste momento. Para depois, eu, junto com vocês, a gente chegar lá naquele ponto de saber para onde eu vou. Porque se eu fico aqui na minha mente só nas minhas dores, eu fico andando em círculo muitas vezes e eu não olho para o meu foco. Por isso que é importante saber onde eu estou hoje, mas é para onde que eu quero ir. Começa o quê? Na mente, certo? Para vocês entenderem bem. Então, assim, ó, eu entendendo isso, né? Vamos adiante para entender um pouco mais, né? Como que eu vou ativar essa questão na minha vida? Primeira coisa, né, ter clareza disso, que a gente já fez esse exercício, aonde eu estou não tá bom e para onde que eu quero ir, certo? Então, eu preciso entender primeiro e visualizar. Visualizar. Aí, todos nós temos o traço de caráter, o esquizoide, que ele é bom em criar, muito criativo. Então, visualiza, ele consegue, é mental. Eu vou visualizar, eu não vi ainda. Hoje eu estou, né, numa situação financeira negativa e eu quero melhorar. Então, eu posso já convidar o meu traço de caráter esquizoide para visualizar eu já, né, se eu tenho dívidas, para o que eu quero dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro, eu vou viajar, eu vou comprar a minha casa própria, eu vou, enfim, entende? Buscar essa visualização criativa. Se hoje eu trabalho, mas o meu salário não é o suficiente, será que eu posso ter um outro salário? Será que eu posso sair deste lugar e trabalhar em outro lugar? Então, é assim que a gente vai curando a mente. E aí os pensamentos são alinhados e o meu futuro é liberado. Já começa por aí. E vai vir os pensamentos negativos. Vão vir os pensamentos negativos. Daí o que eu faço? Eu tenho que entender para bloquear isso. Então, a frase para isso é: minha mente é curada, né? Meus pensamentos são alinhados e o meu futuro é liberado. Então, entendendo isso, eu vou trazendo essas frases, que é o quê? Criar novos caminhos neurais. Isso a gente vai estar trabalhando, né, um pouco mais adiante, que era para ser nosso segundo módulo, mas a gente não conseguiu. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui. Então, eu espero que você tenha um pouquinho mais de clareza sobre como funciona a mente e o cérebro, né? Então, assim, para nós entender. Se nós mudarmos a nossa mente, a nossa história também vai ser mudada. Mesmo que lá atrás você teve muita dor e está trazendo muita crença pelas experiências que você viveu, a nossa mente ela pode ser mudada. Nós temos
essa capacidade, tanto biológica de criar novas redes neurais, como também as questões da alma, de trazer novas informações. E tudo vai acontecer como? Através da verbalização de frases, que eu vou deixar aqui para vocês também, e com foco para onde eu quero ir. Então, sempre lembrando disso, né? Que se eu mudar a minha mente conforme Romanos 12, 2, a minha história também vai ser mudada, porque muitas vezes as coisas, as benesses não acontecem na vida da gente, porque Deus já nos deu tudo, Ele já disse que nós somos filhas, que nós somos amadas, que nós somos aceitas, que nós somos aprovadas, que nós somos autorizadas para estar aqui. Deus, quando criou o mundo, olha, Ele criou tudo e depois Ele criou o homem. E depois do homem, em nenhum momento da palavra, da Bíblia, você vai encontrar que Deus fez mais coisas. Não. O homem foi o último que Ele criou e depois, né, a mulher. Então, a partir dali, Ele deu ao homem, é só você ler Gênesis, tudo está ao nosso alcance. E por que a gente não alcança? Porque está aqui o bloqueio. Então, que hoje você consiga entender, tá? Que a partir do momento que a gente começar a aceitar isso, que é assim que funciona. Eu preciso mudar a mente, para Deus mudar a minha história, e a transformação da minha vida começa onde? Dentro de mim. Dentro é aqui, para chegar aqui, na alma, as mudanças que precisam. Então, eu vou deixar aqui umas frases para vocês irem repetindo quando vier, né? Por exemplo, se tu escreveu aqui, hoje eu estou aqui, mas eu quero chegar aqui, que caminho que eu vou fazer? A primeira coisa, acreditando que é possível. Que sim, que Deus já nos deu todas as possibilidades. Nós precisamos aprender a acessar. E aí, para isso, para eu acessar, eu preciso mudar aqui. Porque se é uma questão financeira, que eu tenho crenças lá da minha infância, que eu cresci ouvindo meus pais dizerem que não tinha dinheiro, que tudo era difícil, que dinheiro não dá em árvore, enfim, né? Tantas coisas que você aprendeu, e eu também. Então, a primeira coisa, se é uma questão financeira, eu preciso dizer que sim, né? Quando a minha mente, né, está curada, ela vai, é restauração de vida. Eu vou começar a me permitir, né, fazer esse caminho para chegar lá. Então, a gente precisa primeiro alinhar a nossa mente com o que Deus já disse sobre nós. Primeiro, eu preciso acreditar nisso, que se Deus disse, eu creio, é verdade. Então, eu vou começar a percorrer esse caminho para chegar onde que eu quero chegar, certo? Então, assim, outra coisa, a nossa mente, ela é muito fértil, é uma terra fértil. Então, a semente que eu vou colocar aqui são as palavras que eu quero realmente que venha acontecer na minha vida. E isso, lembra? Eu primeiro preciso saber aonde eu estou para saber aonde que eu quero chegar. Essa é a semente. Que a terra, nosso cérebro é plástico, ele vai, a partir do momento que eu dou informações aqui, vem para cá. Mas lembrando que tem as setas negativas. E como que eu bloqueio isso? Com os pensamentos, reformulando, sabendo quem eu sou. Sabendo que sim, que é capaz de mudar, alimentando isso, né? Entendendo que Deus já fez tudo para nós, basta que a gente mude a mente para poder acessar o que Deus tem preparado. As bênçãos que muitas vezes a gente não acessa porque a gente está bloqueando aqui, certo, minhas queridas? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão do desbloqueio, né, da nossa mente, a importância, esse primeiro, entendendo, né, o funcionamento da mente e do cérebro, para nós chegarmos aonde? Na alma, né, conforme Romanos 12. Então, eu vou repetir aqui para vocês, leiam,
né? Peçam a iluminação, a clareza do Espírito Santo, a palavra rema, para vocês entenderem isso também, que é a partir daqui. Que, né, Romanos 12:2, quando Paulo diz, não se conformem com isso que vocês estão vivendo. Por quê? Paulo tinha, né, uma conexão direta com Deus e ele teve várias experiências sobrenaturais. Ele foi buscar conhecer a palavra também. Entender isso, que nós não podemos nos conformar com nada. Com nada que não seja, que não venha de Deus, que o Pai já disse que nós estamos aqui para crescer, prosperar e reinar. Ele só nos trouxe aqui porque Ele tem um propósito para a nossa vida. E como que eu vou conhecer qual é o propósito de Deus? A partir do momento que eu vou curando as dores da minha alma. Através do quê? Da mudança de comportamento. Certo? Então lembrem disso. Ouçam mais vezes. Compartilhem comigo as percepções que vocês tiverem, para que a gente consiga realmente subir um degrau a mais do conhecimento, certo? Um beijo no coração de vocês, até a próxima.